Catedral Metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo. Dia 11 de dezembro de 2018, 1h da tarde. Eu tinha trampo marcado, né? O áudio obtido com exclusividade pelo Agora é Domingo revela o som da primeira rajada de tiros dentro da igreja. Quem atira é Euler Fernando Grandolfo, de 49 anos. Um homem quieto, que sabia como usar uma arma e planejou cada passo do ataque. Ele saiu consciente do que ia fazer, chegou no local que ele escolheu, entrou na igreja, sentou-se, sabe? Ficou lá sentado por alguns instantes, minutos, coisa e tal, e depois ele executou a ação que ele tinha planejado. Aos poucos, a polícia vai desvendando o crime. Uma espécie de diário bagunçado encontrado na casa onde morava, o atirador revela que se sentia ignorado. Tenho que fazer algo grande, entre aspas, para que isso provoque a necessidade do Estado, entre aspas, fazer uma investigação rigorosa do que aconteceu e quem são os verdadeiros culpados. Infelizmente, elas, só param com ajuda profissional. Daí, entre colchetes. O Estado negou. Minha família negou. Fecha aspas. Ou com um massacre. Tá aqui. Ou com um massacre. Para a polícia, indícios de que Euler planejava algo grande há anos. Ele precisava de um local que chamasse a atenção para aquilo que ele queria, ou seja, que tomasse uma providência que alguém acreditasse que ele era perseguido. Euler chegou a registrar boletins de ocorrência por injúria e perseguição. Mas, para ele, a polícia não o levou a sério. Por isso, o atirador fala tanto do Estado. O depoimento de um amigo demonstra exatamente o que Euler sentia. Em uma das ocorrências, a delegada responsável disse para esse amigo que as informações passadas por Euler não eram verossímeis. Então, ela pediu para que Euler entregasse as imagens das câmeras de segurança. Mas Euler não apresentou o CPU e ficou irritado com a solicitação da delegada. Por fim, o amigo contou para a polícia que na última vez que falou com Euler, há mais de um ano, foi solicitado a ajudá-lo a comprar uma arma fria, mas ele negou. A família não sabia o que se passava na cabeça de Euler. Desde que deixou o último emprego, em 2014, no Ministério Público de Carapicuíba, o atirador passou a levar uma vida reclusa. Quase não saía de casa. O atirador da Atena morava neste condomínio de classe média alta, que fica em Valinhos, cidade vizinha a Campinas. Ele vivia com o pai e com a irmã, mas passava a maior parte do tempo sozinho no quarto dele. Inclusive, os parentes não entravam nesse cômodo e não sabiam o que se passava lá dentro. O Euler tinha histórico de depressão e a família chegou a contar para os investigadores que ele começava, mas sempre abandonava os tratamentos psiquiátricos. Para a polícia da Atena, o atirador tinha mania de perseguição. Um carro que ele anotava a placa por ser estranho e que poderia estar seguindo. Às vezes ele se sentia até incomodado e anotava isso com relação à perseguição de vizinhos, até da própria família. Mas o que motivou o crime? Por que o atirador matou inocentes? E por que escolheu o interior de uma igreja? Isso indica alguma coisa errada ou uma raiva muito forte de alguma coisa, uma emoção muito forte, sabe? É isso que nós precisamos delinear agora. A polícia ainda espera os prontuários médicos das unidades por onde Euler pode ter passado. O pai e a irmã só vão prestar depoimento no início da semana. Os policiais também tentam descobrir onde Euler conseguiu as armas, uma pistola 9mm importada e um revólver calibre 38. E se de fato
ele agiu sozinho. Euler passou a manhã em casa, almoçou com a família e ao 12h30 deixou o condomínio. A pé, sozinho e com um plano para executar. Foi de ônibus, segundo a polícia. Parou no camelô e conversou com uma costureira. Depois disso, o atirador causou um verdadeiro pânico dentro da Catedral de Campinas. Foram 22 disparos que atingiram quem estava pela frente. 3 pessoas ficaram feridas, 5 morreram. Vítimas religiosas, sem qualquer ligação com o atirador e que pensavam que estariam seguras dentro da igreja. Dois policiais militares que estavam na frente do templo católico entraram assim que ouviram os tiros e conseguiram neutralizar o atirador. Soldado, o atirador estava exatamente aonde? No momento que a gente adentrou, que a gente visualizou, ele estava no meio da igreja, efetuando disparos contra as pessoas que estavam no local. E a nossa maior preocupação era com elas, né? As pessoas conseguissem fugir, se evadir. O atirador foi atingido no tórax pelos policiais. Caiu no chão e atirou contra a própria cabeça. Morreu, sob a escultura que conta a condenação de Cristo. Os sobreviventes também são vítimas do ato extremo do atirador. Carregam na memória os momentos tensos e o medo ainda é real. Esta mulher teve sorte. Foi poupada pelo assassino. Eu esbocei uma reação que eu ia levantar. Aí ele virou e falou assim, se você não sentar, eu vou dar um tiro na sua cabeça. Aí eu falei assim, moço, não me mata, pelo amor de Deus. Eu tenho 3 filhos para criar. O massacre dentro da igreja deixou até mesmo os policiais atordoados. Agora, o que choca mais isso aqui, que estou falando por mim, policial com 38 anos, é o local. Você entra na igreja, sabe, que nós sempre frequentamos igreja, aquela serenidade, aquela tranquilidade. Daqui a pouco, ontem, você entra, corpos esticados, sangue, marca de bala, que tal, choca. Casos como esse são raros no Brasil. Por isso mesmo, causam tanto espanto. Atiradores cegos, seja lá por qual motivo, cruzaram o caminho de pessoas inocentes. Em São Paulo, há quase 30 anos, uma estudante de medicina disparou contra pessoas dentro de uma sala de cinema. Matou 3 e deixou mais 4 pessoas feridas. No Rio de Janeiro, um caso mais semelhante ainda. Em 2011, um homem se matou depois de deixar 11 crianças mortas dentro de uma escola em Realengo. As marcas ficaram, mas a rotina foi retomada. E o que a catedral mais quer agora é deixar toda essa história para trás. As portas da catedral continuarão abertas como sempre estiveram para acolher as pessoas que aqui passam para fazer as suas orações, para encontrar um minuto de paz.